Como você viu na nossa introdução, o fim de semana foi um fim de semana de notícias muito tristes. No sábado, a gente perdeu a atriz Eva Vilma, que tinha 87 anos. Ela estava internada num hospital de São Paulo, morreu por causa de um câncer no ovário. No domingo, morreu o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, com 41 anos. Em 2019, ele descobriu um câncer entre o esôfago e o estômago. Estava tratando a doença desde então. A gente aqui do CNN Tonight, claro, quer deixar todo o nosso carinho e solidariedade às famílias. Então, hoje, a gente vai falar sobre prevenção contra o câncer. Para vocês terem ideia, no levantamento mais recente da Organização Mundial da Saúde, o câncer aparece como a segunda causa de morte no mundo. Mas, segundo a própria OMS, dá para prevenir entre 30% e 50% dos casos. Muitos tipos, inclusive, têm grandes chances de cura se tiverem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado também. Por isso, hoje, olha só, a gente vai conversar com o oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf. Ele já está plugado com a gente ali. Dr. Maluf vai tirar todas as nossas dúvidas, mas antes eu queria saber, Karnal, a gente viu a nossa introdução com as notícias tristes do final de semana. Em algum momento ficou muito difícil. Como respirar no meio de tanta notícia triste? Lembrando que a gente tem as notícias tristes da pandemia também. Eu sinto particularmente, mas eu sinto de uma forma assim, toda perda de vida humana é muito, muito dolorosa, mas a atriz, a grande atriz que cumpriu uma longa e brilhante trajetória e chega a 87 anos, vai deixar um vazio, mas cumpriu. Quando eu vejo uma pessoa de 41 anos morrer, eu sinto, não porque uma vida vale mais do que outra, mas a vida de uma criança perdida me toca muito, a vida de um jovem adulto me toca mais. E eu gostaria de poder chegar a todas as pessoas e cumpriu a sua tarefa, cumpriu a sua vida, mas as mortes estão muito frequentes, elas estão muito seguidas, está muito difícil. Então, eu acho que a melhor coisa a fazer é defender a vida, falar de prevenção de doença, de luta contra a pandemia que nós estamos vivendo. Aos vivos cabe a tarefa de permanecerem vivos e bem e lamentarem essas perdas devastadoras que a gente está sofrendo de gente comum, gente que não aparece tanto o nome na imprensa, mas que marcam um espaço em cada família que fica enlutada com um pai, com uma mãe, com um parente, com um filho. Gabi, o Karnal falou sobre o Bruno Covas. Existe posicionamento político quando ele estava vivo, e aí a gente acompanha essa triste notícia da morte dele e pessoas que ainda sustentam um posicionamento político. É hora de sustentar esse posicionamento político? Claro que não. E se você não consegue se sensibilizar pelo falecimento de um jovem adulto e, enfim, usa a divergência política nesse momento para, de alguma maneira, atacar a dor das pessoas que sofrem por essa partida que aconteceu muito cedo, você precisa recuperar a sua humanidade. A gente vai discutir política a partir de uma existência que parte de um mínimo de humanidade comum. Assim. Se a gente não consegue se sensibilizar com uma situação como a que enfrentou o Bruno Covas, como a que enfrentou a Eva Vilma, é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode sair da política, mas é você não concordar eventualmente com as produções culturais com as quais a Eva Vilma se envolveu e você usar esse momento para fazer uma crítica de cultura. Não existe, é absolutamente inapropriado, entendeu? Esse momento é um momento de luta, é um momento de sensibilidade, é um momento de prestar solidariedade, até porque tem pessoas envolvidas que não fazem parte da política. O Bruno era um jovem adulto que se foi com 41 anos e deixou um filho adolescente, o Tomás, que tem 15 anos e está sentindo a falta do pai, chorando a perda do pai. É nesse contexto que as pessoas vão falar de política? Existe, Gabriela, um ditado que eu gosto muito, que diz que todo ódio termina no túmulo. Você pode ter adversários políticos, mas a morte encerra qualquer debate. Não pode existir um debate após a morte. E toda família, independente da opção, da orientação política de uma pessoa, toda família de luto tem que ser respeitada. A dor vem para todos, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Como lembrou a Gabriela, existe um filho enlutado, existe uma família enlutada e
quando não se tem nada para dizer, a gente cala a boca, para que no nosso silêncio alguém confunda com sabedoria. Não tendo nada a dizer, cale a boca. Mas, Mário, eu acho bom a gente ressaltar, porque se a gente está num momento de muito sofrimento, é importante que a gente dê magnitude às coisas. Eu acompanhei as redes no final de semana. E por mais que a gente possa dizer que existem comentários isolados nesse tom que é abominável, a gente viu as lideranças políticas prestando solidariedade, umas mais cedo, outras nem tão cedo, mas enfim, a gente precisa falar que o movimento, me parece, eu não fiz um levantamento das redes, mas no geral foi um movimento de solidariedade, de condolências, então acho que a gente precisa olhar para esse copo meio cheio também para não ficar absolutamente desenganado. Sim, ao Bruno e também à Eva Vilma.